Então tá, moçada, então vamos agora para a aula que vai definir o item 2 da questão que a gente está fazendo lá da UFSC de 2020. Lembra que a gente começou a questão e a gente começou a falar do item que era sobre torque. Daí eu parei e dei aula sobre torque. Você deve assistir lá todas as aulas de torque se você quiser entender. E a gente vai acabar resolvendo ela. Mas antes eu quero dar os tipos de alavanca para vocês. Tá? Para você conseguir classificar uma alavanca, primeiro você tem que saber o que é força potente, o que é força resistente e que é o ponto de equilíbrio. Então, olha, vamos pegar aqui, isso aqui é uma alavanca, tá? A força potente é aquela força que você vai fazer na intenção de elevar ou de, sei lá, fazer o que com o objeto, né? Nesse caso, de elevar o objeto. A força resistente é o próprio peso do objeto que está resistindo ao movimento. E o ponto fixo é onde você está colocando a sua alavanca para girar, tá? Então é isso, força potente é aquela que você faz, força resistente, o peso daquele objeto que você quer elevar, e ponto fixo onde se apoia a sua alavanca. Quem dá um nome para a alavanca? Quem está no meio, tá? Nesse caso que eu resolvi aqui simplesinho, eu vou ter uma alavanca interfixa, porque o ponto fixo está no meio, tá? Então isso é uma alavanca interfixa. Mas se você colocar, por exemplo, o objeto que você quer levantar no meio e a força potente aqui e apoiar ela aqui na base, aqui a gente tem uma interresistente. Mas você pode fazer diferente também. Você pode colocar o objeto que você quer elevar na extremidade e a força potente no meio. Daí você vai dar o nome da alavanca de interpotente. Então aquela força que vai no meio é que dá um nome para a alavanca. Eu deixei o ponto de apoio, o ponto fixo no meio, interfixa. Eu coloquei aquele corpo que eu quero elevar no meio, interresistente. Eu coloquei a minha força potente que eu quero usar para elevar, é a chamada interpotente. Então aqui, ó, aqui nós temos alguns casos clássicos de alavanca. Interfixa, tesoura, alicate é tipo de interfixa. Né? Nós também temos a gangorra. A gangorra é clássica da interfixa. Interresistente, o carrinho de mão, né? Então você coloca o objeto no meio, faz uma força na extremidade e apoia a outra extremidade. Essa é interresistente. Ou está caindo muito essa questão de corpo humano, ó. Quando você eleva o seu pé dessa maneira aqui, ó, desculpa, aqui é interfixa, nós temos esse movimento aqui, né? Então, ó, esse músculo aqui é o músculo femoral, né? Entendo tudo de anatomia, ele faz com que a sua cabeça vá e volte. E aqui, no meio do peso aqui que você está elevando e da força que você está fazendo, tem um ponto fixo, então é a chamada interfixa, tá? Essa daqui, ó, de você elevar o pé fazendo exercício pro dedão, então aqui, ó, a força está nesse músculo aqui, né? Então o seu peso é o resistente, o ponto de apoio está aqui, é a interresistente. E a mais famosa de todas aqui, né, seria a interpotente do cara fazendo halteres, né? Então, o que está acontecendo? Você está fazendo a força com esse músculo aqui, né, o bíceps, tá? E então aqui você está fazendo essa força, o ponto de giro seria o seu cotovelo, e aqui a força resistente. Então aqui nós teríamos uma interpotente, né? Essa é a que nós chamamos de interpotente. Então, olha, a CAF já pediu isso. A questão da CAF era bem tranquila, ó. Na CAF de inverno, ele diz assim: na figura a seguir, vemos os exemplos de 3 alavancas diferentes, no pé, no braço, no antebraço e na cabeça. A alternativa correta que nos mostra a sequência 1, 2, 3, a classificação conforme a posição do apoio, do ponto de apoio em relação às forças aplicadas é... Gente, era muito tranquilo, né? Ele deu aqui, ó, vamos aumentar, ó, ele deu aqui as alavancas com os nomes, tá? Então, olha, aqui ele, vamos colocar aqui embaixo, aqui ele colocando a força aqui do lado e um nome no meio, né? A força resistente, que seria o peso, sei lá, da pessoa sendo levantada. Então essa é interresistente aqui, ó, fazendo nesse músculo aqui, sei lá que músculo que é esse, a força potente, então é interpotente. E aquele caso da cabeça, né, que é interfixa. Acabou. É assim que nós damos os nomes para as alavancas. E voltando na questão que a gente estava resolvendo o item 2, né? Então o que ele diz? Ó, na sequência dos movimentos das figuras 1, 2 e 3, o momento torque da força em relação ao ponto A não se altera. Poxa, gente, vamos fazer de maneira animada. Primeiro, a menina está nesse ponto. Vamos ver o torque, olha só. Eu tenho o peso dela. Olha o tamanho do braço de alavanca
quando a menina está nessa posição? Olha o braço de alavanca, que é o braço B1. Agora a gente vai e coloca ela nessa posição. Olha o tamanho do braço agora. É o braço B2, tá? As forças são as mesmas, pois o peso aqui não mudou, mas os braços de alavanca são diferentes. Então, os torques desses pesos vão ser diferentes. Mesma força, mas com um braço de alavanca maior, realiza mais torque. Então, o item se faz falso. E agora, na resolução ainda, a gente vai resolver a questão, o item 04, que daí entra em hidrostática. Mas essa eu só vou deixar a hidrostática toda, eu vou trabalhar toda a hidrostática para vocês também, mas essa eu vou deixar só no privado para vocês, tá? Foi um prazer dar aula para vocês. Tchau!